Olá, olá. Decidi vir aqui para poder compartilhar algo que Deus tem falado comigo e eu acho que é muito oportuno assim para o dia de hoje. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas Deus tem falado muito comigo acerca de respeitar as estações, sabe? E para respeitá-las, nós precisamos então discernir, né, cada estação, discernir a estação na qual Deus nos colocou, na qual estamos realmente nesse momento, para com maior sabedoria conseguirmos então vivê-la, né, vivenciá-la. Esse foi o motivo pelo qual eu tomei a decisão, né, juntamente com meu marido, de dar uma pausa lá no Infêmily, apesar de ser um projeto que vem há bastante tempo no nosso coração, é um projeto que a gente vem realmente colocando em oração, sabe, digerindo, pensando, mastigando. Apesar de tudo isso, né, Deus escolheu esse tempo, essa hora para a chegada, né, e para a gestação do Zion, e nós entendemos que a demanda aumenta no tempo da gestação, naturalmente, né? Os compromissos que já tínhamos antes, e aí tem um acréscimo de novos compromissos, novas responsabilidades, né? Toda uma dedicação necessária para esse tempo, a própria fragilidade, né, minha enquanto mulher. Então, nós entendemos que esse seria um tempo de pausa, para vivermos a gestação de uma forma bem respeitosa, sabe, bem afetuosa, aproveitando cada etapa dela, aproveitando também para que seja um tempo assim de discernimento mesmo da voz do Espírito Santo sobre a vida do Zion, sobre a nova estação que nós vamos entrar como família, como casal, né? Tudo isso requer pausa. A gente não consegue, né? Nós não conseguimos ter reflexões profundas e de forma profunda ouvir a voz do Espírito Santo quando estamos, sabe, em ritmos muito acelerados. Então, nós discernimos que continuar com o Family dentro desse momento agora seria um grande desafio, especialmente, né, para mim, e poderia, assim, trazer um peso que não é a proposta. E além disso, né, eu até falei com meu marido, eu falei, na verdade, continuar com o Infamily nesse momento seria exatamente ir contra tudo aquilo que o Infamily né, tudo aquilo que nós acreditamos e gostamos de nutrir nas famílias, né, sobre esse respeito para dentro do lar, né, esse zelo, realmente equilibrar as diferentes áreas da vida sem deixar a família, né, de lado. Então, por isso que nós decidimos. Mas eu vim aqui não é só para falar sobre Family, porque eu acho que talvez falando um pouco mais da nossa vida pessoal possa inspirar você também, né? Eu conheço muitas mulheres que estão nesse tempo da gestação, eu conheço muitas mulheres que são mães, né, de filhos pequenos, e cada momento nós temos então que discernir a estação na qual estamos. Primeiro, porque se a gente não discerne, a gente vai de uma forma inapropriada para essa estação, e às vezes a gente acha que a estação é feia, né? No sentido de, às vezes a gente acha e a gente traz um peso emocional para aquela estação que ela não tem, que na verdade nós estamos levando dessa maneira mais pesada simplesmente porque a gente não se preparou ou porque nós não discernimos qual é a estação de fato para estarmos nela da forma adequada. Então, esse texto, né, que Deus tem assim, feito reverberar no meu coração, de Eclesiastes 3, que a gente tanto fala, né? Mas eu tenho pedido a Jesus que eu possa encarnar, sabe, essa palavra de uma forma muito verdadeira nesse tempo da minha vida. Que diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E esse tempo certo, ele foi estabelecido por Deus, para cada propósito que também foi estabelecido por Ele, né? Então, discernir o tempo e a estação significa se submeter àquilo que Deus já estabeleceu para cada tempo, para cada estação. E não discernir o tempo e a estação significa se rebelar contra o Deus que estabeleceu o propósito e o tempo realmente para cada situação. Então, não é simplesmente não discernirmos. Na verdade, é quando a gente não discerne, a gente acaba sim se rebelando contra Deus,
quando os propósitos que são dele, afinal de contas, eu não sei você, mas realmente Jesus é Senhor da minha vida, né? Ele tem total direito sobre a minha vida, ele tem total direito de fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, da maneira como ele quiser. E eu até falei um pouco sobre isso nesse relato nosso, né, acerca da perda gestacional, que em momento nenhum veio ao meu coração um questionamento, né? Não que isso não seja legítimo para outras mulheres, né? Mas de forma sincera, assim, não veio no meu coração, né? Por quê? Porque comigo? De forma nenhuma. Eu tinha muito claro no meu coração, sempre tive, assim, Jesus é Senhor da minha vida, né? Independente do que eu passe, Ele continua sendo Senhor, Ele continua tendo direito à minha vida e de fazer com a minha vida o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. E isso não anula a bondade dEle, isso não anula o amor dEle por mim, não anula. Então, eu fico emocionada falando dessas coisas, porque realmente viver dessa forma, né, com essa convicção que Jesus é Senhor, né, da minha vida, faz com que eu viva de uma maneira muito mais leve, sabe? Eu não sei se você experimenta isso, mas faz com que eu viva de maneira muito mais leve. É claro que tem momentos específicos que a gente se perde um pouco nisso, né? E foi quando Deus me deu essa palavra, por isso que eu quis vir aqui compartilhar. Depois eu vou falar mais, tá? Eu quero vir aqui falar mais sobre isso, mas como foi descobrir a gestação, né? Como foi, assim, emocionalmente para mim descobrir a gestação. Passamos por situações que a gente não expôs aqui ainda, mas haverá de chegar esse momento, né, de colocarmos. Passamos por muitas situações, assim, desafiadoras. E no meio de tudo isso, eu às vezes ficava com meu coração muito inquieto, sabe? Assim, muito ansioso. E eu me lembrava disso o tempo todo. E eu falava assim para Jesus: Jesus, você é suficiente para mim, porque se você não for suficiente, nada mais vai ser suficiente, né? Então eu lembrava a minha alma, assim como o salmista, do Salmo 41, 42, né? Ia ministrando a alma dele. Então eu ia lembrando a minha alma: o seu Redentor vive, sabe? Não há o que temer, né? O seu Redentor vive e ele é suficiente para você. Ele é suficiente para você. Então, eu estava num tempo que eu estava buscando, assim, garantias, né? Garantias sobre essa gestação, por já ter passado por um outro processo de perda. Garantias. Eu não gosto de usar essa palavra perda, e eu acho que vocês até já ouviram eu falar isso, porque, assim, quem perde não sabe onde está. E nós sabemos onde o nosso primeiro filho está, né? Nós sabemos que ele está com o Senhor. E também não gosto de usar esse termo gestação interrompida, né? Eu gosto de compreender e usar o termo de uma gestação que foi concluída dentro do tempo que Deus queria. E ponto, sabe? Assim, isso para mim é suficiente. Deus queria uma gestação dentro do tempo que nós vemos a primeira gestação, né? Então nós não temos um sentimento de perda, nem de que foi tirado algo de nós, sabe? Nem de que nós fomos roubados de viver, sabe? Uma paternidade nessa experiência de conclusão de gestação, né? De nascimento. Não, nós sabemos que Deus realmente concluiu essa gestação no tempo que Ele queria. Então, nesse momento, né, assim, que eu tava há alguns meses, assim, um pouco ansiosa, e às vezes muito ansiosa, Deus vem falando isso comigo, né, sobre, filha, entende o tempo, entende a estação. Essa estação que você tá agora não é a mesma estação que você viveu, sabe, no início do ano. Então, entende essa gestação para que você não seja roubada da alegria, da celebração dessa estação, né? Que você realmente esteja de forma coerente com o seu coração nessa estação. E é isso que eu tenho buscado em Deus, né? Esse discernimento. E eu quis partilhar porque como é importante pra gente, né? Algo que Jesus tem ministrado assim ao meu coração já há alguns anos é que a velocidade nos rouba a sensibilidade. Então, quanto maior velocidade há na nossa vida, se não for realmente um tempo assim de maior velocidade trazido por Cristo e que Ele vai nos sustentar nisso, se for uma velocidade gerada simplesmente por nós mesmos, sabe, por um volume maior de trabalho, por um volume maior de agenda, isso vai nos roubar a sensibilidade. Mas sensibilidade do quê? A sensibilidade dos relacionamentos, começando pelo relacionamento com Deus, né, e partindo para o relacionamento com as pessoas.
Então, realmente, a velocidade nos rouba a sensibilidade. E aí eu volto a reiterar que essa foi uma das causas que me fez, então, optar por parar nesse momento com relação ao Unifamily, né? Por pausar, né, nesse momento, porque eu não quero acelerar, sabe? Eu tenho a consciência que eu não dou conta de tudo. Então, eu não tento dar conta de tudo porque eu sei que eu não dou. Então, eu olho para mim, né, e para as minhas possibilidades, e é claro, eu não fico só nas minhas possibilidades humanas, mas busco esse discernimento da estação que Deus quer que eu viva, para que assim, buscando força no Senhor também, eu consiga discernir o que eu preciso fazer nessa estação, né? O que me cabe fazer nessa estação? Então, que você possa refletir sobre isso na sua vida, né? Eu não sei que momento você está vivendo. Como eu disse, eu não sei se você tem um filho pequeno, se você é gestante. Eu não sei se você, de repente, está num momento de trabalho muito intenso. Eu não sei qual momento, sabe, da sua vida você está vivendo, que tipo de mudança você pode estar vivendo. Mas busque no Senhor esse discernimento, porque faz com que a gente consiga viver com maior sabedoria, né, a estação que Ele tem pra gente. E além disso, às vezes a gente se coloca em estações que não foi o Senhor, né, que nos colocou e que Ele não tem pra gente. Então a gente acaba vivendo de forma inadequada, uma estação que é inadequada, acaba tomando passos e tomando um ritmo inadequado, e isso vai trazer muita inadequação também para as nossas relações, né, vai ferir as nossas relações. E aí, por que eu disse que hoje é um momento muito apropriado, estava já no meu coração, eu querendo compartilhar. Por que eu disse que hoje é um momento muito apropriado? Porque nós recebemos a notícia hoje, né, meu marido e eu, que a vozinha dele, paterna, né, a dona Nadir, uma querida, que ela foi descansar, né, que ela tá com o Senhor. E de uma forma assim, ela, né, estava bem e de uma maneira assim, completamente, eu digo até de forma graciosa mesmo, pelo Senhor Jesus a recolheu, né? Ela estava em casa e o Senhor a recolheu. Então, assim, isso sempre me faz lembrar, porque momentos de luto são momentos de reflexão pra gente e precisam ser, né? Precisam ser. A gente não pode passar assim, ai, tudo bem e vamos seguir a vida. Não, nós precisamos refletir. E me fez lembrar, né, que com meu marido eu fiquei lembrando de momentos que vivemos com ela, né? E ela dizia uma coisa que eu acabo levando assim pra minha vida. Ela falava assim comigo, ela falou: Maria, eu gosto de você, porque você gosta dos velhos, você lembra dos velhos. E ela falava isso muitas vezes pra mim. E aí eu hoje refletindo sobre isso, né, assim, pensando o que realmente ela estava querendo dizer com isso de maneira mais profunda. E aí eu lembrei, né, sobre esse conceito que Deus tem trabalhado no meu coração já há alguns anos, sobre a questão da velocidade e de quanto maior for a velocidade, menor é a nossa sensibilidade, né, para os relacionamentos. E eu percebi isso, eu lembrei dos momentos que eu chegava, né, onde ela estava, e eu sentava com ela e fazia questão de ouvi-la, de perguntava as histórias da vida dela e fazia questão de estar ali, sabe? E às vezes que eu ligava para ela, nós moramos em outro estado agora, né, ela mora no estado onde morávamos anteriormente. E ainda aqui eu ligava, né, para ela, fazia chamada de vídeo com ela, ela espertinha, sabia atender. E eu conversava com ela, sabe? Ela, ai, obrigada por ligar para mim, por conversar. Só que tudo isso requer o quê? Requer uma pausa. E muitas vezes a gente não quer respeitar as pausas da vida, sabe? E são nessas pausas que a vida acontece. Não é no ritmo que eu tomo, na aceleração que eu tomo, na conclusão, sabe, de tarefas que eu preciso realizar. E ontem, eu até coloquei aqui no Instagram, né? Ontem eu tava fazendo um treinamento emocional, assim, de consciência emocional, né? De autopercepção, para uma equipe de um escritório de contabilidade. E nesse treinamento eu falei isso com eles, né? Eu falei que a vida, ela não é descrita pelo número de tarefas que nós temos para concluir, para realizar a vida, né? E olha que eu gosto de agenda, gente, eu tenho aqui, sabe, a minha agenda, eu gosto de agenda de papel, mas a vida não é dar um check
né, nas minhas tarefas no final do dia e dizer, nossa, esse dia foi bom. Não, o meu dia ele não pode ser qualificado, quantificado, sabe, pelo número de tarefas que eu consegui concluir no dia. Não, não. O meu dia ele precisa ser avaliado, a minha vida precisa ser avaliada de como que estão os meus relacionamentos. Então, assim, em tudo que nós fazemos, em todas as tarefas, né, nas quais operamos, pessoas estão envolvidas, né? Pessoas estão envolvidas e era o que eu estava falando nesse escritório de contabilidade, né? Eu falei para ele, olha, no meu trabalho, né, eu sou psicóloga, então não tem ninguém, pelo menos, né, nos anos aí que eu trabalho, nunca houve um cliente que me procurasse querendo iniciar um processo terapêutico de acompanhamento psicológico que não tivesse sido causado por um sofrimento. Então as pessoas já me procuram numa situação de dor e sofrimento. E a mesma coisa que eu falei para as pessoas, para os colaboradores desse escritório de contabilidade, né? Um escritório que lida ali com questões específicas. E eu estava falando com eles. Eu falei, as pessoas que procuram vocês é pelo mesmo motivo, né? Que vão procurar o escritório, né? O trabalho de vocês é pelo mesmo motivo, é porque são pessoas que estão em situações de sofrimento. Então, é necessário, sim, valorizar, não é só porque o cliente paga, é porque é um indivíduo e merece respeito, da mesma forma a equipe enxergar um ao outro, né? Então, eu quero trazer, sabe, essa reflexão para cá e, mais uma vez, assim, trazer essa frase, né, sobre a velocidade nos roubar a sensibilidade, né? E nós acabarmos não discernindo a estação que Deus tem para a gente viver, acabar vivendo uma estação que não é a que Deus tem, de forma inadequada, acabar trazendo inadequação e sofrimento para os nossos relacionamentos e achando que, na verdade, a vida, né, ela é qualificada pelo número de tarefas que a gente realiza. E realmente não é, tá? Então eu queria inclusive fazer uma oração com você. Se de repente você está num momento da sua vida que você está assim, se sentindo um pouco perdido, ou talvez sobrecarregado, ou talvez realmente nesse ritmo muito acelerado, começa a perguntar para Deus, Senhor, eu tô no ritmo certo? Eu tô vivendo, sabe, essa estação com uma consciência correta, realmente com discernimento, com sabedoria? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Então vamos orar? Jesus, obrigada pela tua bondade, tua misericórdia, tua graça. Eu agradeço ao Senhor porque em Ti nós temos, sabe, a revelação realmente de qual é a estação que estamos vivendo, de como vivê-la, da sabedoria, né, que precisamos para então vivenciá-la da melhor maneira possível. E nós pedimos por isso. Jesus, nos perdoa às vezes que nos rebelamos contra Ti, querendo tocar a nossa vida da nossa forma, da nossa maneira, na força dos nossos braços. Jesus, nos perdoa. Toca no nosso coração, transforma a nossa mente, sabe? Transforma a nossa mente, nos desacelera, nos leva a tomarmos o ritmo certo, o ritmo estabelecido pelo céu na nossa vida. Desacelera a nossa mente, Senhor, desacelera o nosso coração. Quantas vezes estamos tão acelerados que não percebemos as pessoas ao nosso entorno, não percebemos nem a nossa família, passamos pelo marido, passamos pela esposa, pelos filhos, sem perceber que eles não estão bem, sem perceber que eles estavam precisando de um abraço, de uma palavra, sem perceber, Senhor. Então nós pedimos perdão por isso e oramos para que o Senhor nos conceda essa revelação realmente de qual estação estamos vivendo, de como vivê-la, para que tomemos com sabedoria, né, esses dias, vivamos eles com sabedoria e no ritmo